Olá pessoal, a paz de Jesus, o amor de Maria esteja no céu e no meu coração. Eu me chamo Duda Diniz e sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Bom, no vídeo de hoje, no dia 22 de outubro, estou aqui para contar para vocês a história da vida do Papa São João Paulo II, um dos maiores e mais importantes papas da história da Igreja Católica. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, quem sabe sejam devotos de São João Paulo II, assim como eu sou, é um dos meus papas favoritos e um dos meus santos favoritos. Já vai deixando logo o seu like, não deixe de se inscrever aqui no canal também, de compartilhar o meu vídeo com seus amigos e também de comentar o que vocês gostariam de ver nos próximos vídeos ou de algum santo que vocês queiram saber a história. Eu posso demorar, mas eu faço o vídeo, tá bom? Sem enrolações, vamos começar. Karol Józef Wojtyła nasceu no dia 18 de maio de 1920 em Wadowice, na Polônia. Ele era o mais novo de 3 irmãos, porém a sua irmã chamada Olga faleceu antes do seu nascimento. Seu pai era um oficial do exército polonês chamado Karol, e sua mãe se chamava Emilia Kaczorowska, a qual gestou em uma gestação com muito risco. Os médicos até chegaram a aconselhar a mãe dele que interrompesse a gravidez, ou seja, que realizasse um aborto, levando em consideração o risco de vida que tanto o bebê quanto ela corriam. Mas em um gesto muito profético, Emília optou por continuar aquela gestação, dando assim à luz aquele grande defensor da família e um grande papa. Com a saúde muito debilitada, Emília faleceu 9 anos após o nascimento de Karol, a qual ela chamava carinhosamente de Lolek. 3 anos depois faleceu também o irmão mais velho dele, o Edmund. Ele era médico e cuidou de muitas pessoas na epidemia da escarlatina, porém ele acabou contraindo doença e faleceu por conta disso. Karol sempre se lembrava dele como o mártir do dever, aquele que deu a vida para salvar as outras pessoas. E assim, ele ficou sozinho, perdendo seus únicos 2 irmãos. Aos 21 anos, ele ainda perdeu o pai, que foi aquele que ensinou para ele o amor à Nossa Senhora e o amor à sua pátria. A dor dele se transformava em oração. O simples fato de vê-lo se ajoelhar teve uma influência decisiva nos meus anos jovens. Não falávamos de vocação ao sacerdócio, mas o exemplo dele foi para mim, de qualquer modo, o primeiro seminário, um tipo de seminário doméstico. Confessou mais tarde o próprio Papa São João Paulo II. Apesar de todas as perdas e dor, todo o amor que ele tinha recebido de sua família o dava forças para conseguir lutar e conseguir vencer essas dificuldades, que além de serem muitas relacionadas à família, à perca de parentes, também tinha o fato de que os nazistas estavam invadindo a Polônia. Para driblar esse regime nazista, o Papa, que na época queria ser um ator, chegou a trabalhar em uma pedreira e depois em uma indústria química para evitar que ele fosse transportado para a Alemanha. Sim, meu povo, São João Paulo II sonhava em ser ator. Mesmo sem ser deportado, o jovem Karol viu muitos dos horrores que aconteceram na guerra. Como, por exemplo, uma jovem de 13 anos que ele alimentou após ela conseguir fugir do campo de concentração, e também de outro jovem que ele cuidou que tinha feito parte de experimentos científicos nazistas. Todo esse sofrimento o fez amar ainda mais a sua pátria, o fez amar ainda mais a Polônia, e o fez ter a certeza completa de que a paz era sempre o melhor caminho. Lembrando sempre as pessoas de que quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. Foi nessa época da ocupação nazista na Polônia que ele foi caminhando em direção à vida sacerdotal. Então, clandestinamente, no ano de 1942, ele entrou para o seminário de Cracóvia. 4 anos mais tarde, no dia 1º de novembro de 1946, Karol Wojtyła foi ordenado padre pelo cardeal Adam Szawiecha. Durante 10 anos do seu sacerdócio, ele se focou bastante nos estudos, em licenciatura, teologia e ética social, além de sempre focar também nos seus serviços paroquiais, em algumas das paróquias de Cracóvia. 12 anos após a sua ordenação, Karol Wojtyła se tornou bispo de Ombi e bispo auxiliar de Cracóvia. Em 1964, se tornou arcebispo de Cracóvia. E em 1967 se tornou cardeal, tendo por indicação Paulo VI. Wojtyła foi eleito Papa no dia 16 de outubro de 1978, no conclave que sucedeu o falecimento do Papa São João Paulo I. Era a primeira vez em cerca de 450 anos que era eleito um Papa que não era italiano. Ele escolheu o nome de João Paulo II e implantou em seu papado os valores que tinha aprendido ao longo da vida no anúncio do Evangelho de Cristo. Ele continuou mantendo os seus discursos pacificadores, mas sem deixar de lado a guerra contra o nazismo e sem nunca se esquecer da sua pátria, da sua Polônia, pregando sempre que a maneira de conquistar a paz no mundo não era através de armas, e sim através do Evangelho e do amor. Lutou muito pela família, a qual ele chamava de santuário da vida, e também pela inviolável dignidade individual de cada ser humano, onde Deus projeta os seus planos em cada um, chamando isso de teologia do corpo.
Com o lema Totus Tus, ou Totus Tus Mariae, que significa todo teu Maria, ele explanava o seu grande e fiel amor à Nossa Senhora, sendo devoto especificamente do título de Nossa Senhora, que é a padroeira da Polônia. E tá aparecendo aqui na tela, mas eu nem vou me arriscar a dizer porque eu não consigo. E foi a Virgem Maria que o Papa São João Paulo II atribuiu a sua sobrevivência ao atentado que ele sofreu no dia 13 de maio de 1981, dia de Nossa Senhora de Fátima, onde ele levou 3 tiros. São João Paulo II criou as Jornadas Mundiais da Juventude, escreveu 14 encíclicas, organizou 15 assembleias do Sínodo dos Bispos, nomeou 231 cardeais, beatificou 1.338 pessoas e canonizou 482 santos. Mas foi além das palavras e demonstrou a sua santidade mesmo nos momentos de dor. Durante os últimos anos de sua vida, ele lutou bravamente contra o Parkinson e voltou para a eternidade no dia 2 de abril de 2005. Seu funeral reuniu milhões e milhões de fiéis lá em Roma e contou com a presença de mais de 200 pessoas participantes do governo. No seu funeral, as pessoas gritavam Santo Súbito, que significa que a partir daquele momento ele já era santo. Sempre explicando para as pessoas o evangelho na base do amor, todos os seus ensinamentos ecoam até hoje. E é como ele mesmo disse no seu primeiro discurso lá no início do seu pontificado: não tenhais medo, abri, melhor, escancarai as portas a Cristo. O seu legado durou 26 anos, sendo o terceiro maior pontificado da história da Igreja Católica. 2 décadas que revolucionaram a humanidade, tanto no quesito político, ético, social e humanitário. De fato, São João Paulo II viveu e pregou verdadeiramente a expressão civilização do amor, dita por um dos papas, Paulo VI. Sua atuação contra o comunismo, na defesa da família, no diálogo interreligioso e no estímulo da paz fez com que as pessoas o chamassem carinhosamente de peregrino do amor. Foram 129 países em que o Papa São João Paulo II, em suas visitas, fazia aquilo que já era de costume. Assim que ele descia do avião, ele se ajoelhava no chão e beijava o chão da terra que ele estava pisando. São João Paulo II é e sempre será uma das grandes preciosidades que Deus nos deu a oportunidade que pisassem aqui na Terra. Não tem como não amar um ser tão cheio de luz e que conseguia transparecer o amor do Espírito Santo no próprio olhar. Agora eu vou contar para vocês algumas curiosidades da vida de São João Paulo II. Como eu comentei, São João Paulo II tinha um sonho de ser ator. E nos seus anos jovem, no meio de toda aquela guerra no quesito de comunismo, não era permitida as peças teatrais, não era permitida a arte pública, vamos dizer assim. Então São João Paulo II fazia teatro clandestinamente, sendo ator, diretor e dramaturgo, e escrevendo algumas boas peças e atuando nelas. Existe uma peça dele chamada A Loja de Ourives, que é possível que as pessoas leiam até hoje. A segunda curiosidade sobre São João Paulo II é que ele amava esportes. Os seus favoritos eram o futebol, o montanhismo, o remo e o esqui. Mas o seu preferido mesmo eram as escaladas nas montanhas. A terceira curiosidade sobre ele é que as pessoas que moravam próximas a ele diziam que ele era uma máquina de escrever. Ele escrevia muito. Em um dia ele conseguia escrever muito rápido. Tanto que se fôssemos juntar todas as coisas que ele já escreveu, dariam mais de 20 bíblias. A quarta curiosidade sobre ele é que ele era muito tradicional, tanto que ele foi o primeiro papa a escolher o mesmo nome dos seus 2 antecessores. A quinta curiosidade é que São João Paulo II já viajou muito pelo mundo, tanto que se fôssemos fazer uma quilometragem, ele poderia ir da Terra até a Lua 3 vezes, de tanto que esse homem viajou. A sexta curiosidade é que aos 15 anos ele quase foi morto por uma bala em uma brincadeira. Ele estava brincando com um amigo dele e eles acreditavam que aquela arma que eles estavam usando para brincar estava descarregada. Porém, um amigo dele disparou bem perto do Papa Carol e aí quase que acertou ele, mas milagrosamente não o acertou. A sétima curiosidade é que ele falava 9 idiomas e eu não consegui decorar todos de cor, então eu vou ler para vocês. Ele falava polonês, que era sua língua nativa, latim, grego antigo, italiano, francês, alemão, inglês, espanhol e português. E durante a sua infância ele tinha familiaridade com 12 idiomas, só que ele só conseguiu aprender mesmo bem fixo esses 9. E por último, a oitava curiosidade é que São João Paulo II teve uma namorada. O nome dela era Jean Caber e ela era uma judia. De acordo com o próprio São João Paulo II, ela era uma linda judia com belos olhos e cabelos e uma excelente atriz. A gente não sabe ao certo qual era o vínculo dos dois, mas acredita-se que a Ginca foi a primeira e única namorada da vida de São João Paulo II. Então que no dia de hoje possamos nos espelhar e conhecer sempre mais sobre a vida de São João Paulo II.
O Papa é uma das peças essenciais da igreja. É o homem que Deus escolhe para representar a sua igreja e para dar as ordens lá dentro. São João Paulo II é um dos maiores exemplos não só de santos, mas também de papas. Por isso devemos sempre pedir a intercessão dele sobre a vida do Papa Francisco, que é o nosso atual Papa. E sempre rezar pela vida do Papa Francisco, para que, exemplo de São João Paulo II e de tantos outros papas que foram tão bons nessa missão aqui na Terra, ele possa sim buscar a santidade e levar as pessoas a buscar o céu, buscar também elas a santidade. Então foi isso, pessoal, espero muito que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o like, de se inscrever aqui no meu canal, de acionar o sininho das notificações e de comentar o que vocês quiserem ver nos próximos vídeos, tá bom? São João Paulo II, nosso amado Carol e peregrino do amor, rogai por nós. Tchauzinho e até o próximo vídeo. Que Deus vos abençoe.